Tudo bem com vocês? Bom, é muito bom poder estar aqui mais uma vez, poder receber cada um de vocês para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos finalizando um projeto que começou no coração de Deus e que trouxe um recado a cada um de nós. Querido, nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionarmos. Nós precisamos de bons relacionamentos, na escola, na universidade, no trabalho e sobretudo em casa. Quando nós nos casamos, não importa se faz 3 anos, ou 30 anos, ou 60 anos, como vimos aqui no testemunho, todos nós tínhamos no coração o desejo de termos bons relacionamentos. Talvez você venha de uma família feliz, bem estruturada, e teve o desejo de repetir, de perpetuar a experiência agradável de ter pais tementes a Deus, viveu em um lar saudável, feliz emocionalmente. Mas talvez você tenha vindo de um lar destruído, onde você foi muito magoado, onde você sofreu muito, e você teve vontade de, quando se casar, quebrar esse ciclo de tanta tristeza e dor, e você quis ser feliz. Querido, o final último, ou a finalidade última de todo ser humano é felicidade. Todos nós só queremos isso na vida, felicidade. Entenda, o indivíduo que trai, ele faz isso para ser feliz. O indivíduo que não trai, faz isso para ser feliz. O indivíduo que bebe bebida alcoólica, faz isso para ser feliz. Quem não bebe, faz isso para ser feliz. Então, a gente precisa estabelecer um padrão de compreensão. Mesmo a pessoa estando errada, errando, pecando, ela faz isso para ser feliz. É a busca, às vezes desenfreada, do ser humano para conseguir se encontrar, entender e sentir um propósito na vida, encontrar sentido. Sentido nos 2 significados da palavra. Sentido na ideia de direção para a vida e sentido na perspectiva de sentimentos corretos, de sensibilidade correta para poder viver e ser feliz. Agora, nessa busca desenfreada, a gente magoa e é magoado. É por isso que eu quero repartir com você um texto da Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. E você vai encontrar no capítulo 30, no verso 21, palavras muito importantes. Isaías capítulo 30, verso 21 diz assim, verso 21 do capítulo 30: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti, este é o caminho, andai nele. Esse é o plano de Deus. A gente busca a felicidade às vezes em lugares onde ela não existe, mas a Bíblia tem uma promessa dizendo: quer te desvies para a esquerda, quer te desvies para a direita, ouvirás uma voz por trás de ti dizendo: este é o caminho, nele andai. Essa semana de reflexão da família é a voz de Deus dizendo: reflita, pare, pense no que você tem feito, pense no que você não tem feito, em relação à sua esposa, em relação ao seu marido, em relação aos seus filhos, em relação aos agregados. Reflita. Vejam, a gente estudou aqui durante a semana que Deus é o Criador da família. Foi Ele quem determinou o casamento. Foi Ele quem disse: não é bom que o homem esteja só. Foi Ele quem definiu o casamento. Foi Ele quem disse: o casamento deve ser heterossexual, monogâmico e vitalício. E foi Jesus
quem defendeu o casamento. O que Deus uniu, que não separe o homem. Esse sonho de Deus, de você ter uma família feliz, é o mesmo sonho que você tem. E quando a vontade humana se une à vontade de Deus, pode ter certeza, as coisas funcionam, mas a gente precisa repensar no que temos feito e como temos feito. Nós vivemos em uma sociedade totalmente erotizada, e eu me espantei e me assustei quando eu li um filósofo francês com a seguinte ideia: fidelidade não implica em exclusividade. Preste atenção na sagacidade dessa expressão. Ele queria dizer que você pode ser fiel à sua esposa e ao seu esposo, mas que essa fidelidade não implica em você ser exclusivo para ele ou para ela. Você pode viver outras aventuras emocionais e ainda assim ser fiel ao seu sentimento, ao seu carinho, você prover as situações para dentro de casa, pagar as contas. Fidelidade não implica em exclusividade. O homem beira a loucura todo o tempo em que escolhe se afastar de Deus. E nós estamos criando uma sociedade que não consegue mais esperar, que os sentimentos e relacionamentos são artificiais, descartáveis e recicláveis. E se nós não nos levantarmos contra tudo que está aí, repensarmos a nossa maneira de viver os nossos relacionamentos, nós seremos engolidos por essa sociedade desumanizada, que procura cada vez mais a felicidade onde ela não existe. A gente precisa viver bem e viver feliz. Você casou para ser feliz. Você quer que os seus pais sejam felizes. Todos nós queremos a mesma coisa. Então vamos buscar a felicidade na única fonte de felicidade que existe. Querido, é tão simples. Se eu quero comprar pão, eu não vou a uma papelaria, porque papelarias não vendem pão. Se eu quero pão, eu vou a uma panificadora, porque lá eles fazem pão. Você vê a sua família destruída, você vê a indiferença corroendo dia a dia. Vocês moram debaixo da mesma casa, mas não são felizes. Vocês têm um relacionamento puramente artificial e não conseguem a plenitude daquilo que você sempre sonhou. Querido, vá buscar pão onde faz pão. Vá buscar a felicidade onde existe. Você imagine que a sagacidade do lar, da família é tão grande, que Deus quer e Deus sonha e imagina que na sua casa, se você permitir, você poderá viver um pedaço do céu aqui na terra. É como se o céu descesse ali na sua casa e ali você conseguisse viver a atmosfera do céu. Deus não sonha nada menos do que isso para você. Deus se alegra em fazer morada na sua casa, no seu apartamento. Mesmo que uma porta do guarda-roupa precise de conserto há muito tempo, mesmo que uma torneira insista em pingar, ali Deus se alegra em morar. Não importa se você mora numa choupana, longe do projeto piloto aqui em Brasília, ou na periferia de alguma cidade, ou se você mora no bairro mais nobre da cidade onde você vive. Não importa se o seu apartamento tem 400 metros quadrados ou 40, Deus se alegra em morar na sua casa. A minha e a sua casa deve ser a casa de Deus aqui na terra, mas Deus nunca invadirá nossa privacidade. Eu e você precisamos convidar o Rei do Universo para morar conosco, para habitar no nosso lar. Quando isso acontecer,
o ambiente da minha casa e da sua casa será diferente. E sabe, as pessoas que entrarem no nosso lar perceberão isso. Talvez elas não consigam trazer isso à consciência, talvez elas não consigam verbalizar isso, mas o lugar onde Deus está é sentido, mesmo que a nossa razão não consiga penetrar a presença de Deus na nossa vida. Quantas vezes em meu ministério eu tenho ouvido pessoas reclamarem do cônjuge e orarem para que Deus transforme o marido ou a mulher, mas poucas vezes eu tenho ouvido pessoas falarem assim: pastor, eu preciso que Deus me transforme para abençoar o meu marido ou a minha esposa. Então funciona assim na nossa mente: meu marido está errado, minha esposa está errada. Senhor, muda o meu marido, muda a minha mulher, ajuda, cuida dele. E está certo, a gente pode e deve orar de maneira intercessória, mas a gente também precisa pensar: Senhor Jesus, o que eu estou fazendo de errado e eu não estou vendo, para poder abençoar a minha esposa ou meu marido? Eu preciso me colocar também numa disposição de transformação de atitudes. O seu marido pode ser o pior da terra, a sua esposa pode ser a pior da terra, mas você não é perfeito. Então, ore de maneira intercessória, mas também ore para que a sua vida seja transformada. Eu me lembro de ter entrado em contato com uma história de uma mulher que tinha uma característica. Para alguns podia ser um defeito grave, para outros não, mas a realidade dessa mulher era que ela não fechava gavetas. Todas as gavetas que ela abria, ela não fechava. Tem tanta gente com tanta mania nesse mundo. Essa mulher abria a gaveta e não fechava. Durante os 2 primeiros anos de casamento não teve problema nenhum, o marido nunca se importou com isso, mas depois começou a incomodar. Mais de 700 dias ela abrindo gavetas e ele fechando. Chegou um dia que ele falou assim: olha, isso está me incomodando. E ele pensou: nós nos damos bem, nós nos amamos, somos pessoas racionais, nós vamos conversar e ela vai passar a fechar gavetas. Eu nunca reclamei isso a ela, ela vai compreender. E ele sentou e falou assim: amor, tem uma coisa me incomodando. Ela disse: o que é? Estou fazendo alguma coisa de errado? Ele falou assim: não é errado, mas é que está me incomodando. Ele falou: mas o que é? Ele falou assim: é que você, quando abre as gavetas, não fecha. Ah, isso está incomodando? Tá. Eu falei: então eu vou fechar. Aí ele falou: que bom, então resolveu o problema. Mas passou uma semana, 2, ela não fechava as gavetas. Passou mais 2 semanas, ela continuou não fechando as gavetas. Ele se incomodou e agora ele ficou um pouco mais áspero nas suas conversas, né? Ele falou assim: bom, agora eu tenho que mostrar que isso realmente me incomoda. E ele preparou todo um discurso. Ele colocou ela em frente ao guarda-roupa, abriu a porta do guarda-roupa, tirou a gaveta ali do armário e disse: isso aqui é uma roldana, isso aqui é um trilho, e você despende fisicamente mais energia para abrir a gaveta do que para fechar a gaveta. Então eu gostaria que você fechasse as gavetas que você abrir. Veja, eu não estou pedindo para você fechar todas as gavetas do mundo, nem as gavetas que eu abro. Eu só estou pedindo que você feche as gavetas que você abre, porque há 2 anos você não fecha gavetas. E ela disse: amor, me desculpa, é um hábito, desde pequena eu não fecho gavetas, então para mim é difícil, mas eu vou fechar, prometo a você que eu vou fechar. Só que passou uma semana, ela não fechava, 2 semanas, e aquilo que era uma coisa aparentemente tão pequena, tomou uma proporção ainda maior. Ele já não sabia o que fazer com a mulher ou com as gavetas. Ele pensou em tirar todas as gavetas da casa,
Mas ele pensou: eu não posso me privar de ter gavetas em casa, porque ela não fecha. Ele não sabia o que fazer mais. E aí então eles tinham uma filhinha, e um dia eles moravam num sobrado. A filhinha deu um grito, ela estava na parte de cima do sobrado, e os dois que estavam embaixo correram, e a menina tinha batido o olho na quina de uma gaveta aberta. Por pouco não cegou a menina. Levaram correndo para o hospital, um pequeno sangramento, bem de leve no olho, mas você já pode imaginar o desespero do pai, o desespero da mãe, e ele, primeiro preocupado com a menina, quando viu que a menina estava bem, aí veio o desejo do coração de falar: eu disse a você. Ele tinha, como dizem, a faca e o queijo na mão, mas ele pensou: não vou fazer isso. Ela já aprendeu a lição, ela viu o perigo que é gavetas abertas. Eu não vou falar nada, ela já entendeu, e ele resolveu não falar nada. As gavetas continuaram abertas. Eu não sei o que você faria, mas eu sei o que esse homem fez. Depois de tanta indignação, ele pensou assim: por que eu não posso fechar as gavetas? Querido, a gente fecha a gaveta de tanta gente nessa vida, no trabalho, na igreja, na universidade. Por que ele não podia fechar as gavetas da sua esposa? Gente, vocês não sabem, mas esse homem se transformou no maior fechador de gavetas do mundo. Ninguém sabe fechar uma gaveta como esse homem. É impressionante. Você se surpreenderia ao ver a habilidade dele. Essa história para mim reflete uma coisa: o nosso cônjuge tem limitações, como eu tenho, como você tem. A gente precisa entender que nós só seremos perfeitos no céu. Você também tem alguns hábitos que incomodam o seu cônjuge. Você também tem. É claro que essa história de fechar gavetas, eu acredito que todos aqui fechemos as gavetas em casa. Pelo menos eu espero. Se você não fecha, conversa comigo aqui a saída, para a gente ver o que faz. Mas existem tantas outras realidades na nossa casa, na nossa família, tantos hábitos que a gente carrega, tantos traumas e complexos que a gente herda ou adquire durante a vida, que a gente leva para o casamento. A gente não leva só coisa boa para o casamento, a gente leva a gente. E em alguns momentos isso machuca, mas sabe, quando eu estava lendo essa história, eu me surpreendi, porque a minha primeira reação era: será que eu fecharia as gavetas? Mas esse homem disse: olha, hoje eu sou casado há tantos anos, continuo fechando as gavetas. Eu pensei: olha, quantas gavetas a minha esposa fecha para mim todos os dias, quantas vezes. Eu me lembro logo no início do meu casamento, quando eu estava comendo uma manga, sabe, né, fruta, manga, estava comendo uma manga, e conversando com a minha esposa. De repente, no meio da conversa, ela levantou e saiu. Quero dizer que essa história eu tenho a permissão por escrito, registrada em cartório, para poder contar. Ela levantou e saiu. Eu não entendi nada, mas a manga estava tão boa, que eu falei: eu estava ali. Em uma outra ocasião, um outro mês, eu estava comendo a manga e ela levantou e saiu. E eu pensei: será que a relação entre a manga... E eu cheguei e falei assim: o que está acontecendo? Porque toda vez que eu como manga, você levanta e vai embora.
Ela dizia assim: eu não suporto o jeito que você come manga. Eu falei assim: gente, eu mastigo de boca fechada tudo. Minha mãe nunca reclamou disso. Eu morei em internato 4 anos, comia manga. Nunca ninguém falou isso. Agora o que eu vou fazer? Senhor, ajuda minha esposa para que ela suporte eu comer manga? Não. Eu vou falar assim: Lu, então quando eu for comer manga, deixa eu comer num processo, né, assim como se fosse um ermitão, só eu, dentro de casa. Ou me explique como é que eu devo comer, para que você fique bem. É quando você se preocupa em ser uma bênção para sua esposa ou para o seu esposo. É a gente querer mudar, não é a gente querer mudar o outro. Mude você primeiro, antes de exigir a mudança do outro. Olha, todas as vezes que eu aconselho casais, eu percebo uma coisa: quando eu ouço a história do homem, eu penso, que mulherzinha. Quando eu ouço a história da mulher, eu falo, que homem. Porque cada um tem a sua verdade. Ou você vai provar que você está certo e que você é a vítima da história, ou você vai resolver o problema. Essa semana foi aberta para você acreditar que é possível você ser feliz. Não importa se você já está com 50 anos de casamento. A gente pode ser feliz vivendo e antecipando o céu na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha. Basta a gente querer, porque Deus quer desesperadamente habitar na sua casa, no seu cantinho, no seu espaço. O que a gente precisa é falar: Jesus, faça a tua morada aqui. Nos ajude, Senhor, a estarmos juntos. Eu tenho medo de fazer essa pergunta, mas se eu tivesse coragem, eu iria perguntar: quem aqui passou a fazer culto familiar durante essa semana porque sentiu que esse é o plano de Deus? Não precisa erguer a mão, mas sabe, se você não começou a fazer, eu quero dizer que você veio todas as noites, assistiu essa programação através do satélite, você ouviu todas as mensagens e não entendeu nada. Se tudo que você ouviu não houve uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, de nada adiantou tudo que você ouviu. Querido, entenda a lógica. Quem faz culto familiar, quem está com a sua esposa e com seus filhos e busca pela manhã e pela noite pelo menos, alguns minutos de consagração a Deus, tem o seu lar protegido por Deus. Quem não faz fica à mercê do mundo, porque quando eu escolho nada fazer, eu estou escolhendo o nada. Eu estou escolhendo um casamento vazio, eu estou escolhendo a infelicidade, eu estou abrindo a porta do adultério, abrindo a porta da pornografia, abrindo a porta do sofrimento, da tortura emocional, abrindo a porta do descompasso na educação dos filhos, porque eu e você não sabemos guiar o carro da nossa vida. Então a gente diz: Senhor, senta no lugar do motorista e me guia. A gente está desesperado, parando em uma lanchonete para comer rápido, dentro do carro, num drive-thru, e a gente pega a comida num saco, e a gente vai dirigindo, comendo, falando o celular, para quê? Para economizar tempo, para quê? Para que essa correria louca que a gente vive? Sabe para quê? Para fazer mais. Não é para a gente ter melhor qualidade de vida. A gente está dirigindo, falando e comendo
e indo para casa ou para o trabalho, para a gente ter mais tempo para se ocupar mais com aquilo que não é prioridade. Isso é loucura, porque o que tem de prioridade na nossa vida é Deus e a nossa família, o resto é acrescentado. O resto é acrescentado. Então para de correr, você está com a língua para fora, você está cansado da vida que leva, você está estressado, com depressão, você não aguenta mais trabalhar para pagar conta, para pagar cartão de crédito. Então reestruture a sua vida, começando assim: eu não me atrevo a sair de casa sem estar com Deus. Eu vou chamar meus filhos, minha esposa, e eu vou orar, e eu vou santificar a minha vida, eu vou me fortalecer espiritualmente, e a minha família também. E aí você sai de casa com a bênção e a proteção de Deus, e você descansa que os teus filhos estão protegidos. Agora, se você quiser guiar a sua vida, amigo, boa sorte, porque é uma loteria, porque você escolheu colocar Deus amordaçado no porta-mala do carro da vida. Não adianta a gente imaginar que a gente vai continuar aqui nessa terra, vivendo do jeito que a gente vive e querendo encontrar a felicidade que a gente só vai encontrar no céu. A gente tem que mudar. O pastor Milton irá cantar um hino agora, e esse hino é para você e para mim, para a gente poder refletir e entender algumas coisas importantes. E eu vou fazer um apelo a você agora. Você quer que a sua família seja tudo o que você sempre quis? É isso que você deseja? Querido, então enquanto o hino estiver cantando, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil, se você estiver com a sua família, levante-se e diga a Jesus: eu estou aqui com a minha esposa, estou aqui com o meu filho, com a minha enteada, com o meu enteado, estou aqui com a minha sogra, eu quero ser feliz. Por favor, Jesus, me ajuda, porque só o Senhor vai conseguir isso comigo. Sozinho eu estou fadado ao sacrifício, à dor e ao sofrimento. Você quer dizer isso para Jesus? Levante-se ao lado do seu marido, da sua esposa, se você tem o privilégio de tê-lo aqui. Se você não tem, da mesma maneira, se esse é o seu desejo, coloque-se em pé, para que Deus abençoe a tua casa e o teu lar. Para o céu procuro onde estás, penso no universo e me sinto aqui tão só. Como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Quantos neste mundo tentam alcançar a Deus, esse alguém divino, superior a todo ser, mas se esquecem que o mesmo Deus dos altos céus ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso,
milagroso e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Quando eu vejo a grandeza de um Deus assim, olho para mim e não consigo entender. Quem sou eu para lhe pedir que venha me assistir? Mesmo assim o seu amor vem me atender. Muitos só procuram Deus se a crise é total. Quando em emergência já não tem pra quem gritar. Eu já descobri que o melhor é confiar. Toda a vida, as alegrias, eu chorar. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente, milagroso e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler teu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Quero chamar a minha família para vir aqui. Alguns versos da palavra de Deus que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas se um só estiver, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. O sábio Salomão vem falando a respeito de 2 o tempo inteiro, mas ele encerra o pensamento dizendo:
um cordão de 3 dobras. A matemática de Deus é tão diferente da gente. Para Deus, 1 mais 1 mais 1 que é Ele é igual a 1. Um só propósito, um só sentimento, um só carinho, rumo a um só céu. Santifique a tua família, amigo. Santifique a tua vida pessoal. E Deus salvará a tua casa e a minha casa. E um dia todos juntos no céu, como uma grande família, perceberemos aquilo que nos é dito. A nossa leve e momentânea tribulação produziu para nós eterno peso de glória. Acredite na sua família, acredite no seu lar, porque Deus nunca desistiu, nunca desistirá de fazer você feliz como você sempre quis. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, eu estou aqui com a minha família, assim como milhares de pessoas estão com as suas. Obrigado, Pai, porque um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Quando colocamos o Senhor como o primeiro em nossa vida, temos a certeza da Tua proteção, temos a certeza de que a nossa família é acariciada por Ti, que o Senhor corrige a nossa rota, que o Senhor fica atrás de nós dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Nos ajude, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos. Nos abençoe, abençoe nossos filhos, nossas filhas, abençoe a nossa casa, o nosso lar, que possamos realmente viver a atmosfera do céu na nossa casa. Fica ao lado de todos nós, restaura-nos, Senhor, para o Teu reino, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.